Olha o tempo. Boa noite, eu sou Marcelo Araújo e começamos agora mais uma edição de A Live. Aqui sempre entrevistas interessantes com pessoas das mais diversas áreas. Hoje o papo aqui é música instrumental, é contrabaixo brasileiro, é jazz com baixista Anco Marcos, que acabou de chegar e eu já vou adicioná-lo aqui à conversa. Opa, tudo bom, Anco? Tudo tranquilo, tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo bem. E você, tá me vendo e ouvindo bem? Tô te vendo e ouvindo bem, tô ligando o fone aqui agora, acho que vai entrar legal. Beleza, o pessoal já está chegando aí para a Massa. live. Boa noite. Bom, então, em primeiro lugar, queria agradecer ao nosso convidado de hoje, contrabaixista, compositor, professor de música, mestre em música pela Universidade de Brasília, Anco Marcos. Muito obrigado por estar aqui hoje e aceitar o convite para participar dessa live para falar do seu trabalho. Eu que agradeço, Marcelo. Satisfação enorme poder ter te conhecido no Cerrado Jazz Festival. Foi onde a gente acabou combinando essa live. A gente teve que remarcar uma vez por conta da correria. Uhum. Mas é um prazer enorme estar aqui hoje com você, poder conversar um pouquinho sobre música, sobre minha vida, sobre projetos, e é isso aí. Vamos Bacana, nessa. então eu queria agradecer, além do nosso convidado, as pessoas que estão chegando aqui para acompanhar essa nossa conversa com Anco Marcos, super baixista, que eu já tive o privilégio de ver várias vezes ao vivo aí, cara detona, e vai falar um pouco sobre a sua arte. Eu queria começar então, Anco, perguntando para você, quando que começa na sua vida a sua história musical? Olha, então, eu comecei. Eu nasci numa família muito musical, né? Meu pai, principalmente, muito musical, tocando violão desde muito cedo. Né? E sempre, dentro de casa, tinha essa cultura do violão, de estar tocando. E aí, eu tenho foto tocando violãozinho de brinquedo, sei lá, 2, 3 anos de idade, né? E eu acho que a cultura musical começou mais ou menos aí, nessa infância, né? Oi, Mari! Essa é a irmãzinha que eu tenho, mora aqui em São Sebastião. Satisfação de ter aqui. Então, voltando a isso, assim, aí, aos 7 anos, meus pais se separaram e minha mãe teve uma. Ela acabou tendo um alento na igreja, né? Na igreja evangélica, aí eu fui para a igreja evangélica aos 7, de 7 a 9 anos, e comecei a ter contato com um universo musical das igrejas, né? Então minha mãe acabou congregando em algumas igrejas lá em Mato Grosso, e aí por conta disso, inclusive, eu comecei é, a, a estudar mesmo, a entrar na escola. Então eu comecei a estudar num projeto que tinha numa instituição federal que tem lá, e depois entrei numa escola mesmo para estudar com os Isidoro, né, que é uma família conhecida lá, o César Isidoro, e depois com o Hélio Tuberê, que é um outro baixista também. Mas antes eu tive um outro professor nessa instituição também. Né? E aí eu comecei ali. E aí aos 11, 12 anos já estava tocando na igreja, comecei a tocar no louvor e tal. Né? Contrabaixo. E contrabaixo mesmo, isso aqui é doideira. Eu sempre fui baixista, assim, nunca foi essa coisa do violão pro baixo e tal. Né? Na verdade, meu irmão fazia violão nessa primeira leva de aulas que a gente teve. E depois ele acabou seguindo outras, né? Acabou seguindo outros caminhos e da vida mesmo. E aí eu sempre segui como baixista. Sempre foi minha onda mesmo, sempre foi o baixo. Né? Depois desse período tem uma fase um pouco mais trágica, assim, porque o que acontece? Eu vim para Brasília porque esse processo de separação para minha mãe foi muito pesado, né? Ela sofreu
uma depressão, né, pós-separação muito forte. E aí ela acabou falecendo por conta disso, assim, ela acabou se matando por Uhum. conta disso, né? E isso acabou me fazendo vir para Brasília, porque meu pai acabou vindo morar aqui, né, na mudança de governo, veio trabalhar com o governo também. E aos 16 anos eu vim para cá. Só que aí acontece um momento de estagnação assim, na minha vida profissional. Oi, Isabelle, alunas lá da Uhum. secretaria. E aí, nesse momento de estagnação, eu meio que deixo a música um pouco de lado e vou fazer algumas outras coisas, porque a minha essência musical estava muito ligada ao impulsionamento que minha mãe, de certa forma, proporcionava, né, na minha vida, na vida dos meus irmãos e tal. E, de certa forma, até meu pai também. Não vou excluir isso dele também, não. É, E aí foi isso, assim. Aí, dali dos 15 até os 17, 18, meio que estagnado, fui fazer outras coisas, terminei o terceiro ano. Oi, Stephanie. É, fiz administração durante 2 anos, né? E aí chegou num ponto que eu chegava da faculdade de administração e ia por baixo. Eu não estava estudando muita administração, não. Uhum. Né? E aí foi onde eu falei, eu tomei a decisão de investir nisso. Assim. Entrei na escola de música, e aí morando com meu pai já nesse processo todo, eu falei, velho, eu vou deixar a administração e vou fazer escola de música e vou, sei lá, passar no MB e tentar correr para me formar mesmo nisso e me especializar nisso. E aí foi isso, assim. Aí eu entrei no MB e terminei a escola de música também. E aí foi esse meu início, assim, né, com a música foi mais ou menos aí. Uhum. Bacana. Só uma dúvida, você disse que você veio para Brasília. Você nasceu onde? Eu sou de Mato Grosso, eu sou natural de Mato Cuiabá, Grosso? Cuiabá, Cuiabá. Mato Grosso. Isso. Ah, legal, legal. Você é da terra da viola. Caipira, né, da viola de coxo. Viola de coxo, muito característica lá de Mato Grosso. Aham. Sim, sim. Inclusive tem guitarristas, que tem um guitarrista Sidney Duarte lá, que está à frente da viola de coxo também, tem um trabalho muito bonito com isso. Aconselho quem curtir poder dar uma olhada no trabalho desse guitarrista lá, que é um trabalho bem legal. Uhum. Só registrar a presença aqui, que tem vários alunos seus aqui, Alex, É, Stephanie, que você citou, tem a sim, Isabelle, Luísa, tem a Mari, né, sua amiga, irmã, né, que você falou, mandou um alô, sim. falou que você é um artista fantástico, né? Marlos, Oséias, várias pessoas chegando aí na área. Obrigado, gente. Anco, e aí você foi fazer escola de música em Brasília, né? Quanto tempo você ficou lá na escola, na MB? Cara, isso é uma coisa muito doida, assim. Eu Você formou, fiquei. né, na escola de música, inclusive. Então, eu cheguei a formar no instrumento, mas acabei não pegando o diploma e tal, porque rolou uma, tem umas traves que rolam, né? Eu tava no NB e aí, tipo, eu entrei na escola de música para dar conta da NB, eu tranquei a escola de música. Isso é muito comum, né? Se tiver algum aluno da escola de música aqui, talvez confirme isso também. E os amigos também, né, que formaram junto comigo. Isso é muito comum, que a gente começa a fazer universidade e aí a universidade começa a tomar um tempo, né, muito grande, aí a gente acaba trancando a escola de música para depois voltar. Então acaba que a universidade e a escola de música juntos. Eu diria que, sei lá, eu entrei em 2007 na escola de música, mas aí tranquei, aí 2009. Então, eu considero que de 2009 a 2010, 11, 12, 13, 14, mais ou menos, foi o ano que eu fiquei na escola, assim, né, de 2007 a 2014. Então, dá aí 7 anos, no mínimo, né? Uhum. E mais ou menos foi esse também o período que eu fiz a graduação.
Então, essa coisa do técnico e da graduação, foram dois eventos que aconteceram mais ou menos juntos, assim, né? Uhum. Não foi uma coisa separada. O que tem de diferença, e que eu acho que é interessante para a minha formação e para a formação de vários outros músicos baixistas que eu conheço aqui, é que a UNB ela tem um foco muito grande na pedagogia, né? Seja na pedagogia para lidar com os alunos, né, do ensino regular, seja na pedagogia do instrumento, né? E o nível técnico ele tem um foco muito grande na técnica do instrumento mesmo, né? Então eu acabei por conta dessas duas formações, isso me puxou muito para essas duas formações, assim, para pedagogia, né, tanto do ensino médio, do ensino regular, quanto do ensino do instrumento, quanto para a desenvoltura mesmo técnica do instrumento, né? E aí as duas coisas acabaram gerando uma metodologia que eu criei para mim e que agora eu também utilizo com meus alunos, assim. Uhum. E é interessante, né, você ter tido essa experiência de cursar períodos próximos, né, simultâneos, a graduação, né, o ensino superior e o ensino técnico, né? O que que você acha que isso traz assim de diferencial para o seu trabalho, de ter tido essas duas experiências em paralelo, quase em paralelo, né? Enfim, como é que Cara, isso te afetou? então, isso na verdade me ajudou a conseguir girar algumas chaves, assim, no sentido de, tipo, cara, eu dou aula no ensino regular, então sou professor da secretaria, né, mesmo. Então, alguns alunos, o Alex, tal, a Steph, vocês estão vendo, são os alunos meus da secretaria, né, da escola aqui perto de casa, de São José. E é isso, eu amo fazer isso. Eu não tenho como. É um lado meu que eu não tenho como nem negar, não quero negar e também não quero, não consigo viver sem, sabe? É uma parada que me nutre muito enquanto ser humano, sabe? E por outro lado, tem essa parada de gostar de tocar, né? Eu gosto muito de tocar. Eu gosto muito de estar com o meu instrumento, gosto muito de estar fazendo gig e de estar com pessoas que eu admiro, né? Então, você me viu no Cerrado Jazz Festival com a Marlene, né? Que é uma pessoa que cara, para mim é uma diva. Eu tenho um respeito profundíssimo pela Marlene, né? Pela história dela em Brasília, pela história dela com o instrumento, né? Pelo som que ela faz, etc. E além disso, também eu consegui desenvolver essa coisa da metodologia mesmo, né? Então, como a UNB tem muito esse lado da pedagogia, e tem muito essa coisa dos pesquisadores nessa área, dos livros, etc., eu acabei conseguindo pegar o conhecimento que eu vinha buscando na escola de música, né, com Oswaldo Amorim, com Fernando Nantra, com a Paula Zimbres, com Paulo Dantas, que são, cara, são pessoas fundamentais assim para o ensino do instrumento aqui em Brasília, né? Do baixo elétrico aqui em Brasília e do baixo acústico também, né? Então eu acabei conseguindo juntar esses conhecimentos e desenvolver uma metodologia em cima do que eu estava buscando ali, tanto no que diz respeito ao instrumento, quanto no que diz respeito à pedagogia mesmo, né? E aí hoje eu consigo trabalhar tanto na secretaria quanto como professor de instrumento também, né? Então tem alguns alunos que são baixistas, né? E aí com esses alunos eu desenvolvo mesmo a metodologia, falo, velho, eu estudo assim, os passos, né, que eu sigo, que eu acho que são importantes a gente ter enquanto baixista para conseguir atuar no mercado e tal. E aí tem essa coisa de tocar, né? Então são três. Hoje a minha área de atuação está nesses três lugares principais, né? Além disso, por exemplo, a Mari, que apareceu aqui, né, que é minha irmãzinha, a gente tem trabalhado algumas coisas de arranjo, né, com a Amanda, que é a irmã dela, que é uma cantora que está começando, né, um artista também que está começando o trabalho e tal. E aí eu trabalho muito também com a Amanda, por exemplo, com o pai da Amanda, né?
a gente trabalha muito na questão de arranjo. Então eles trazem para mim a melodia que eles compõem e tal. E aí eu vou reharmonizando e vou arranjando, fazendo convenções, criando. Faço, eles trazem o bruto e eu vou lapidando, né? Então o pai dela tá gravando um disco que foi a gente que começou a arranjar, assim. A gente pegou a melodia e foi botando em cima e agora ele vai poder ter esse disco, que é uma coisa que ele queria muito fazer e às vezes não sabia como, né? Então, a, a, começa a existir uma quarta possibilidade agora dentro de toda essa coisa que a gente foi criando, porque isso também faz parte da minha metodologia, assim, estudar arranjo, estudar composição, né? E aí isso começa a gerar alguns frutos assim nesse sentido, né? E isso também tem, né? Tem fatores que me impedem para escrever alguns trabalhos porque estou com dificuldade, às vezes não tem nem tempo e nem conhecimento mesmo para escrever o trabalho e tal. Então a gente também faz trabalho, escreve tudo bonitinho para a galera tocar. Então assim, acaba que a junção de tudo isso culmina nesses frutos, né, que a gente vai colhendo ao longo tem colhido hoje e vai colher no futuro, assim. Né? Uhum. Acabaram me contribuindo muito para tudo que está acontecendo na minha vida atualmente, assim, né? Como professor de instrumento, como professor de ensino regular e como músico mesmo, como baixista e como músico arranjador e compositor, etc. Uhum. Legal. Como chama o pai da sua amiga que você está trabalhando, É o fazendo? Afonso Júnior, né? Ele Olha aí, ó, toca. aqui o André é um dos meus veteranos lá na escola de música e na UNB também. É um super baixista aqui de Brasília, André Arraes, filho de um dos caras importantíssimos para a cultura aqui de Brasília. O pai dele é o Carrapa, um cavaquinista, que tem um grupo, né, chamado Liga Tripa. Não sei se você já ouviu, né, provavelmente já Sim. ouviu falar, que é um grupo famosíssimo aqui de Uhum. Brasília. Então o Andrezinho já é da nova geração aí do Liga Tripa, já faz som com eles também. E é um irmãozão que eu tenho também, tá sempre com a gente aí. Uhum. Legal, beleza, André. Eu conheço seu pai, É, da escola de música, é, inclusive. Legal. Deixa eu te é, perguntar. Não pode falar. eu me perdi na última pergunta. Você me perguntou, eu parei O no seu André. qual o trabalho dele? Qual o instrumento que ele toca? O André Reis? O André Reis é Não, baixista. não, não o Carrapa, o da sua amiga. Ah, tá. Você tava. O pai da Mariana. Então, na verdade, o seu Afonso, ele é matemático, se não me engano, né? E aí é uma família de professores, na verdade, né? Do ensino regular e tal. E ele tinha um desejo muito grande de gravar algumas coisas, de produzir algumas coisas, algumas composições que ele tinha lá e que ninguém conseguia fazer a coisa acontecer, né? E aí nesse processo, porque acontece que eu morei alguns meses com a Amanda e com a Mariana, né? Aqui em São Sebastião. E a gente se conheceu e tal, e numa dessas o pai dela apareceu e viu a gente tocando e tal. E aí ele começou a trazer as composições. E a gente foi fazendo e tal, foi compondo. E foi isso, assim, é isso. Tipo, ele não é um Uhum, artista, não é um cara conhecido, né? Mas ele tem a vontade de compor, de fazer um disco, de querer fazer e tal, né? A esposa dele até toca violão também, a tia Marta, né? E aí a família é muito musical também, né? E aí surgiu nisso, uma perspectiva de ter as músicas para conseguir tocar em família e agora já está começando a virar um disco e tal. Então é isso, as coisas vão meio que acontecendo naturalmente também. E o seu Afonso é isso, é uma pessoa que não é do mainstream ainda, mas já é um compositor que está começando a criar, botar os produtinhos dele no mundo, assim. Eu acho isso muito legal. legal, massa. E você dá aula onde hoje? Então, hoje eu estou no ensino regular, eu estou como professor temporário aqui do São Sebastião, né, é uma região aqui de Brasília, quem não conhece, Uhum. perto do Jardim Botânico. Eu moro no Jardim Botânico, moro 10 minutos da escola onde eu dou aula, que isso para mim é maravilhoso. Né? Eu estou na Escola São José e dou aula particular também de instrumento, assim, né? Tenho aula de violão, que é uma parada que
O violão é um instrumento que ele surge depois do baixo. Isso eu acho que é uma parada interessante na minha história, assim, porque eu sempre fui baixista e o violão ele veio depois do baixo, não ao contrário, né? Às vezes a gente vê que a galera primeiro pega o violão para depois pegar o baixo. Eu não, eu peguei o baixo e depois eu entrei na onda do violão. E o violão é um instrumento que eu utilizo muito como um piano, né? Como um norte-americano usa o piano. Assim. Para mim é um instrumento que me ajuda a arranjar, que me ajuda a compor, que me ajuda a criar, né? E aí eu tenho alguns alunos também de violão, mas são alunos que começaram, queriam começar do zero e precisam ter, querem ter alguém do lado para estar tocando, né? Eu não tenho um violão, eu não tenho uma expertise para transformar ou para contribuir para que a pessoa se torne um profissional, né? Não é a minha onda com violão. A minha onda com violão é eu estudar o instrumento, né, me ajudar no arranjo, me ajudar na composição e fazer com que a galera toque, assim. No baixo já é um pouco diferente. No baixo eu contribuo mesmo pra galera entrar em gig, fazer as paradas e tal. Essa é a minha ideia. O violão é um pouco diferente, assim, um pouco a galera. É um pouco, é isso, é um pouco seu Afonso, né? É Uhum, tipo, quero tocar, quero conseguir fazer o som. Então bora lá, vamos fazer o som. uhum. Beleza, a gente vai falar mais disso já, né? Porque você estava inclusive citando na escola de música, né, que você teve alguns professores aí, você falou o nome Oswaldo Amorim, Fernando Sim, Nantra, Paula Zimbres. Como é que você vê a importância sim. da escola de música, no caso de Brasília, né, onde você estudou? Como é que você vê a importância dessa instituição? E também de outras escolas, né, enfim, que existem aí pelo país, mas no caso tendo como referência essa EMB, né, que foi onde você fez o seu curso técnico de contrabaixo. Cara, então, aqui em Brasília eu acho que a gente tem prazer de ter uma das maiores escolas públicas de nível técnico da América Latina, né? Acho que pouca gente sabe dessa dimensão da escola de música, mas a escola de música é isso, é uma das maiores escolas técnicas da América Latina, assim. E, e além disso, a gente tem o prazer de ter, é isso, ter o UNB, ter um curso de graduação em música com todas as dificuldades, né, que tanto na escola quanto na UNB existem, mas é um privilégio ter uma escola, uma universidade de música, né, com caras como Renato Vasconcelos, cara. Né? Na UNB eu tive a oportunidade de ter aula com Renato Vasconcelos, com Bruno Medina, que é um saxofonista que convidei para tocar, para fazer o lançamento meu desse álbum para lançar agora esse semestre, para o plano de lançar nesse semestre. É que são músicos assim, cara, não tem nem o que falar, não tem como descrever essa galera. É uma galera que tem uma importância para a música brasileira gigantesca, né? E além dessas duas, a gente tem o Clube do Choro, né, que é também um centro de ensino e de produção cultural que é absurdo, né? Então, a gente tem nomes como Hamilton de Holanda, que saíram da escola do choro, passaram pela escola de música, passaram pelo MB, continuam voltando nesses polos, sabe? Então, acho que são três polos muito importantes assim para a cultura não só brasiliense, mas para o Brasil mesmo, sacou? Eu acho que, até é isso, você falou sobre os professores de escola de música, né? Tenho um grande carinho por todos eles, e com alguns eu tenho uma amizade profunda, né? O Oswaldinho é o irmão, assim, a gente marca de tomar umas vezes, de ir na casa dele e tal, ficar lá, ouvir as paradas, né? Conta, às vezes, o que tá ruim na vida. Então é uma amizade mesmo, tem uma amizade mesmo profunda com o Oswaldo, e ele é esse cara também, né? Que é muito aberto, né? Tanto é que lá no Cerrado Jazz Festival, a apresentação com a Marlene eu fiz com o set dele. Né? Eu nem peguei meu set, nem peguei o baixo, nem peguei nada. Ele tava lá, ele foi fazer com o Ney Ney Rosaldo, né? Rosaldo. E aí eu cheguei, ele tava ensaiando.
E aí só que acontece que ele ia tocar depois de mim, ele ia tocar depois da Marlene. E aí a gente conversando, falou, bicho, por que que você não deixou o set montado aqui e eu só pego o seu baixo mesmo, faço solo com a Marlene e depois você entra, velho. Ele falou, é mesmo, né, velho? Posso deixar aí. Aí é isso, a gente lá mesmo acabei fazendo com o baixo dele, assim, né? E é isso, é a amizade assim. E são caras, é isso, são professores que são extremamente importantes para toda essa produção cultural que existe, né, no Brasil e em Brasília e no Brasil como um todo, né? É uma galera que a gente tem o prazer de ver viajando, de ver fazendo turnê, de ver, sabe? O Oswaldo ele foi aluno do John Patitucci, que é, né, um ás do instrumento no mundo, né? Ele teve a oportunidade de viver, né, em Nova York, em Manhattan, viajar para tocar com a galera, enfim. Então, tudo isso faz com que a gente consiga ter um contato com uma cultura e com uma cultura de ensino, né, e com uma cultura de aprendizado muito, muito grande, né? E acaba gerando isso, acaba gerando amigos de Holandas, né? Acaba gerando caras como o Pedro Martins, né? E toda uma galera que está aí, que está no Brasil, né? A gente tem o Rio de Janeiro hoje, você pegar o Rio de Janeiro, você tem, sei lá, 9%, 10%, né? O Nico, o André tá falando aqui, o Nico Assunção, que foi um cara, pô, importantíssimo. Isso é uma coisa importante, eu acho, da escola também, né? Não só, eu estou falando da escola porque foi onde eu nasci, foi onde eu vim, né? De onde eu vim. Mas a escola, por exemplo, eu tive a oportunidade de estudar com o André Vasconcelos, com o Thiago do Espírito Santo, com o Cisão Machado, velho. Entende? Cisão Machado é tipo, pô, Luizão, entendeu? Era o Luizão. Quem ouviu Elis Regina, né, e conhece lá a ficha técnica sabe do que eu estou falando. Então, são caras, e é isso, é caras que a gente teve a oportunidade de conviver ali no dia a dia, né? E é isso, eu acho que a importância da escola de música é um pouco essa, assim. E a importância desses professores, né, que eu falei, Fernando Nantra, Oswaldo Amorim, Paulo Azimpres, o próprio Andrezinho já deu aula lá, o André Arraes já deu aula lá, né, o Paulo Dantas, enfim, é uma galera muito importante para tudo que está acontecendo no que diz respeito à formação, né, de novos baixistas, de novos instrumentistas, né? Caras como Nelson Farias passaram por aqui, saíram daqui, né? Caras, o Paulo André Tavares contribuiu muito para a criação de violonistas, de guitarristas, né? Que tem gerações, né? De guitarristas e violonistas aqui de Brasília e de todo o Brasil. É isso. Se a gente pegar o Rio de Janeiro hoje, a gente vai ver que tem uma parcela boa de instrumentistas que saíram daqui de Brasília e que estão hoje atuando no Rio de Janeiro e São Paulo. É, é isso, né? Fora que a galera que ficou também está produzindo uma coisa absurda, né? Elion Lérica, que é a Elion Lérica, entende? E é o gig dela, o Felipe Viegas, o Renato Galvão. É isso. A importância desses caras tá aí, né? Toda essa produção gigantesca cultural que a gente tem, né? Bacana, bacana você falar isso. Alguns até passaram por essa live aqui também, dessa turma que você citou, de escola de música, da música instrumental de Brasília, caso do Fernando César, que também era do Dois de Ouro, né, irmão da Milton, Lula Galvão já esteve Sim. aqui, Adriano Gifone, Dunga, entre tantos outros, Daniel Santiago. Brasília tem essa força aí na música em geral, mas muito no jazz, na música instrumental, né? Muita gente boa, não é o seu caso. O Andrezinho até Uma geração nova, assim, né? Da minha geração também. Pedro Miranda, que faz com o Pedro Vasconcelos, né, que já é sobrinho do Renato Vasconcelos, né, que é irmão do André Vasconcelos, que está aqui também. Então é isso, cara, a gente deve muito a esses professores, né, que de certa forma se dispuseram a estar abrindo um caminho mesmo, né, não foi, eu fico imaginando, assim, tipo, cara, na época dos caras, enfim, eles abriram um caminho mesmo, assim, para a gente estar conseguindo fazer o que a gente está fazendo, né. E eu sou Não, e muito que grato a bacana. isso. Uhum. Não, e que legal também que você
você dá aula de música na Secretaria de Educação do DF, não é isso? Você dá aula para o quê? Ensino médio, fundamental? Como é que é esse trabalho Então, seu na escola do lá GDF? lá ensino fundamental, eu pego os sextos e sétimos, né? E a abrangência lá, na verdade, é um pouco maior do que só a música, né? A gente trabalha a música, mas a ideia é a gente trabalhar a área de artes, de forma geral. Isso é uma coisa que é uma peculiaridade, eu acho, né? E essa coisa vem um pouco da UNB até. É porque a artes, aqui em Brasília, é separada em quatro sub-áreas, né? A gente tem a área artes, mas ela acaba separada em quatro sub-áreas, que são a música, a dança, artes plásticas e o teatro. Então, de certa forma, assim, o ideal seria a gente dar conta de tudo, todas essas quatro áreas, mas isso é impossível, né? Então, a gente acaba dando ênfase naquilo que a gente domina um pouco melhor, né? E tenta estar sempre dialogando, né, com outros professores, com outras áreas de conhecimento. Então, isso é uma parada que eu sempre curti muito também, assim. Eu sempre gostei muito de ler e gosto muito sabe, de conta, fazer matemática, ficar trocando ideia com a galera que é da área de exatas, né, para entender algumas coisas. E eu acho que é isso, assim, para mim a música ela é essa essa área em que eu tenho uma intersecção de todas as áreas, né? Então não tem como eu fazer música se ignorando a matemática, a física, a química e a sociologia, a filosofia, enfim, tudo isso, né? E depois de ter feito mestrado também na área de educação, né? Isso me acabou se aprofundando em mim, assim, né? De ver algumas coisas ligadas a essa interdisciplinaridade, né? E aí na secretaria é um pouco isso, assim, eu tento contribuir para a formação de cidadãos, né? É um pouco esse lugar. E aí, lógico, a música tá lá, a pintura tá lá, o teatro tá lá, a dança tá lá, né? Conversando entre si e com as outras disciplinas também, né? Uhum. E é como eu te disse, para mim esse é um lugar muito importante, né? Porque é o que me faz, eu consigo dialogar fora do métier da música, né? Eu tenho amigos que não entendem nada de música. Isso para mim é maravilhoso. Professor de matemática que, velho, não sabe nada de música. Assim. Isso para mim é massa, muito legal. Assim. Eu gosto disso. Né? Da proximidade da galera mesmo que. Porque é isso. Para mim não tem. Qual é o ganho quando você está conversando, ou você está só conversando com a galera da música, entende? A minha ideia é a música tocar o maior número de pessoas possível, assim. E se toca uma Uhum. pessoa que não conhece, cara, para mim eu ganhei o dia, assim, né? Legal. Como é que você vê a importância do ensino da música e das artes, né? No caso, como vocês trabalham, você falou em formar cidadãos, né? Como é que você vê a importância da educação musical e artística nessa formação de cidadãos? Cara, assim, para mim é extremamente importante, né? Extremamente importante. A pessoa sem um contato com a arte, ela não é uma pessoa que teve condição de acessar um prazer específico da vida, eu acho, sabe? Eu acho que não tem como você se tornar um ser humano sem as artes, entende? As artes, elas têm, para mim, a arte tem um papel filosófico muito importante, né? De abertura de cabeça, abertura da mente mesmo. Eu acho que a arte faz a galera parar para pensar se o que está acontecendo agora está correto ou não, entende? Eu acho que a arte faz a gente pensar, repensar o nosso bom senso, repensar nossa ética, repensar
o conceito que a gente tem de vida, sacou? E eu acho que isso é muito importante. Em todas as fases da nossa vida, eu acho que é sempre importante, né? A gente tá envolto de arte. Né? E aí não é só a música, eu acho que a arte em geral nesse sentido mesmo. É a dança, é a música, é o teatro, é artes plásticas em geral, é a escultura, sabe? Eu acho que existe uma ferramenta, se existe uma ferramenta de libertação humana, essa ferramenta seria chamada de arte, entende? É o que nos libera, é o que nos dá asa para a gente continuar sonhando com o pé no chão e olhando para o outro como igual, sabe? Independente da opinião, independente do credo, independente do, né? É isso, olhar para o outro como humano. Eu acho que a arte ela contribui para isso, para que a gente consiga olhar para um outro ser humano como humano. E acho que isso, infelizmente, está faltando no mundo. E acho que a gente precisa se atentar, né? Contribuir para que essa atenção ela venha à tona. E é isso. Isso me faz estar na escola hoje, por exemplo. Que legal, muito bom mesmo, muito bacana ter um professor como você com essa visão de arte, de cultura, de mundo, da vida, é um privilégio mesmo. Não só um grande músico, mas um educador no sentido amplo da palavra. O Oséias está comentando aqui, importante a observação do Anco sobre dialogar também com a galera de fora, abre aspas, bolha, fecha aspas, da música. Do meio musical, né? Do métier musical, né? Dialogar com pessoas que não são necessariamente a galera com quem ele toca sempre e tal, mas como ele falou, professor de matemática, o aluno, e abrir portas para que essas pessoas também, trazer essas pessoas também para o universo da arte e da cultura. Bacana mesmo. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente vive um momento muito doido, né? Porque é isso, a tecnologia ela tem tudo para ser algo que liberte a gente. E acaba que a gente escolhe criar bolha, né? Isso para mim é meio é estranho. Eu acho estranho isso, na verdade. Né? Eu acho que isso está muito ligado, eu acho, talvez, à nossa característica humana de ter medo um pouco do novo, né? E é muito mais fácil quando a gente tem medo do novo a gente fechar em bolha. Então a gente tem a tecnologia, a gente fecha em bolha de novo, né? Usa o algoritmo para fechar em bolha. E cara, para mim a bolha a segurança ela é boa até certo ponto, eu acho. Né? Eu acho que tem um momento que a gente tem mesmo que deixar de mão um pouco a segurança, né? Tem que mesmo, tipo, se jogar um pouco mesmo. E eu acho que é isso, se jogar tá perto mesmo da galera que não entende. Isso para mim é se jogar. Isso para mim tá longe da minha segurança, sabe? Uhum. Que muitas vezes é uma falsa segurança, né? Porque eu acho que assim como qualquer outro métier de profissional, a gente tem pessoas boas e a gente tem pessoas ruins. Né? Tem pessoas que falam bem, tem pessoas que falam mal. Tem pessoas que, né, vão saber comunicar com a gente, vão saber nos ensinar e vão saber. E vai ter pessoas que não, que vão falar coisas que vão nos machucar. Né? Então na música tem muito isso, no teatro tem muito isso, na dança deve ter muito isso. Assim como no meio da matemática também deve ter muito isso. Né? E o que me faz sair um pouco da bolha é um pouco esse lugar de procurar pessoas que sejam abertas também a ouvir e a falar também. Porque eu acho que isso é uma outra coisa, né? A gente, cada vez mais, eu acho que eu tenho tentado e buscado conseguir aprender a ouvir. Que eu acho que é uma parada que de certa forma, a gente demora para aprender, eu acho. Sabe? Isso para mim é muito importante. Né? E aprender a ouvir, cara, é você se jogar mesmo, sair um pouco da bolha e entrar em outros lugares e trocar ideia com pessoas que às vezes não entende nada de uma coisa que você entende muito. E aí entra em lugares também que, cara, a pessoa entende um monte de coisa que você nunca pensou que fosse possível você entender, sacou? Então é isso, é interessante, assim, você vê a conversa entre os professores de matemática, você fala, caraca, velho, que doideira.
E é todo mundo amigo, a gente sai pra tomar cerveja e sai todo mundo amigo, tá ligado? Eles vão no show, eu vou com eles também nas festas, e é isso, velho. Se jogar, sair um pouco da zona de conforto e estar em contato. E aí tem uma parada que profissionalmente, falando agora pra galera que é da música, cara, poucos são os músicos que pagam os eventos que eu faço, sabe? Que pagam o ingresso, que pagam o cover, que estão juntos, sacou? A galera que tá pagando não é da música, entende? Então eu preciso saber conversar com essa galera, eu preciso, sabe? Eu preciso ter amizade com essa galera, eu preciso entender a linguagem, entender o idioma, entender. Então, é isso também, sabe? É essa coisa de entender o público. Qual é o público que eu tô, com que público eu tô falando e como é que eu quero chegar nesse público, como é que eu faço para chegar nesse público, né? Enfim, aí já junta todas essas coisas, né? Da segurança e dessa possibilidade de criação de público, que é uma outra parada também importante para mim. Uhum. E você, qual foi o seu tema de mestrado em música lá na UNB? Eu falei sobre, assim, resumidamente, foi sobre a forma do Oswaldo, né? O meu objeto, eu chamo de objeto de pesquisa, mas eu acho um termo horrível isso. Mas o meu objeto de pesquisa foi a forma do Oswaldo, como o Oswaldo dá aula, né? Então eu pesquisei basicamente o Oswaldo Amorim dando aula na escola de música e, e vi como os processos didáticos disso, o que isso poderia trazer de interessante para a pedagogia na música, etc. Legal, que bacana. E, e no caso, como você desenvolveu a sua metodologia? Queria que você falasse um pouco sobre ela, né? A sua metodologia de ensino do contrabaixo. Você falou um pouco do trabalho que você faz, digamos, mais de musicalidade de uma forma geral, né? Para quem não é Uhum. iniciado, mas para quem é aluno seu de contrabaixo, e alguns apareceram aqui na live, né? O que que você Uhum. passa, que metodologia, como é a sua metodologia, né? O que que você conversa com eles? Cara, então, eu sou um cara muito sistemático, né? Eu, por algum motivo, apesar, eu sou geminiano, mas tem alguma parada em mim que é meio virginiano, eu acho, sabe? E eu comecei, na verdade, o que eu fiz foi começar a perceber aqueles, as habilidades que eram importantes, assim, que eu via os músicos tendo, né? E que eu via, cara, isso aqui faz com que o cara tenha mais trabalho, isso aqui faz com que o cara ele toque com mais pessoas, isso aqui. Então eu fui selecionando isso, né? E linkando isso com os conhecimentos que eu vinha buscando, né? Na UNB, vinha buscando na escola de música e tal. E aí eu cheguei numa, eu fui colocando numa planilha mesmo, né? E eu desenvolvi 9, se não me engano, são 9 tópicos de estudo que eu sigo, né? Quando entre eles está a leitura de partitura, uma parada que eu acho que é muito importante se ter para conseguir ter trabalho. Tem muita gente que não lê e que despreza a leitura, mas a leitura de partitura, por exemplo, para mim, velho, faz o meu cachê valer mais, sacou? A galera me chama porque eu tenho um entendimento razoável de leitura de partitura, né? Aí é isso, técnica, harmonia, são duas outras coisas que. Ah lá, esse é meu aluno, o Lucas Albuquerque. E ele sabe o que eu estou falando porque é isso. A gente toda aula a gente faz o ciclo, né? Então é isso. Assim, eu criei os tópicos e eu penso de forma não de forma vertical, mas de forma horizontal, onde a gente vai desenvolvendo todos os tópicos, né? De forma que eles vão crescendo horizontalmente, não verticalmente. E aí tem uma parada da horizontalidade que é falado na universidade e tal. É, que aí não aparece, né? Isso não aparece muito no estudo com, por exemplo, com o Lucas, ele não vê isso, mas isso está lá. Né? Eu estudei e botei isso lá, meio que está embutido lá.
Mas, resumidamente, eu tenho os tópicos, então, alguns desses tópicos são leitura de partitura, técnica, harmonia, repertório. Para cada um desses eu tenho, né, como estudar isso, e como ir fazendo essa coisa, né, ir crescendo e tal. Aí tem arranjo, tem composição, tem linguagem, né, que eu estudo tanto a linguagem de baixistas, que é tirar mesmo de ouvido a linha de baixo, tiro também a linguagem de solistas, que é tirar os solos, né, do trompetista, do saxofonista, etc., pianista. E estudo arranjo, composição e, por último, projetos, né, que é o que faz eu conseguir ter uma ideia de como é que eu faço para a roda estar girando, né? E todos esses tópicos, na verdade, eu penso de forma cíclica, né? E aí eu pego mesmo a espiral de Fibonacci, lá, aquela coisa de, né, de criar um ciclo que nunca é infinito e tal, e que você está sempre parecendo que você está num ponto, mas você está num ponto diferente. Então, eu estudo o primeiro tópico, segundo, tal, 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 depois eu volto para o primeiro. Só que aí, quando eu volto para o primeiro, eu já não estou mais naquele lugar onde eu estava quando eu estudei lá pela primeira vez. Então, um pouco penso, é isso. Tudo isso está meio que embutido no meu planejamento de estudo e que eu fui criando ao longo desses anos todos que eu passei aí nas escolas, na escola de música, no NB, né, no mestrado e tal. Então é mais ou menos isso, assim. São 9 tópicos de estudo. Eu tenho, inclusive, né, tempo certinho. Então, leitura de partitura, 10 minutos por dia que você estuda. Tá? Sempre que você sentou, 10 minutos. Técnica, não passa de 20 minutos. Tá? Então, meus alunos, inclusive o Lucas, é isso. Ele sabe muito bem disso, porque eu cronometro certinho e tal, os metrônomos. E é isso. E o projetos, que é uma parada que eu utilizo muito para mim, que é para dar conta mesmo dos trabalhos, né? Que eu pego para fazer, inclusive de trabalhos que são de terceiros, tem trabalhos que são, né, com parceria, por exemplo, o trabalho com o Afonso é um trabalho meio em parceria que a gente faz, os trabalhos que são meus mesmo, né, projetos que são individuais e tal, Uhum. que é onde eu vou estar na frente de tudo. Então é onde eu penso, né, quando eu chego nesse tópico de projetos, é onde eu penso estudo, assim, penso financeiramente como é que eu vou fazer para isso girar, penso os cachês, penso como é que vai fazer para a grana, tá rodando e tal. Como é que eu vou dar conta para estudar o repertório de cada um dos projetos e tal. E esse é um problema que eu tenho tido, assim, tempo. Tá faltando. Uhum. Legal, bacana você falar essas questões sobre a formação, né? Você que é um artista de sólida formação teórica, né, acadêmica, você fez escola de música, fez graduação na UNB, fez mestrado e destacou até uma questão de oportunidade mesmo de trabalho, né? Quem sabe ler partitura, né, ter pinta uma gravação, um show, algo assim, né? É mais fácil, né? Às vezes um músico que, sem desmerecer, mas que toca de uma forma mais intuitiva, não vai ter provavelmente essa mesma oportunidade, né? Essa mesma oportunidade. É, é muito pela questão de, assim, eu considero tudo ferramenta, sabe? Eu não Uhum, desprezo nada. Eu falo isso muito isso para meus alunos. Assim, cara, você não é obrigado a nada, entende? Mas quanto mais ferramentas você tiver, melhor. uhum, É isso. Assim, se você for bater um martelo com uma chave de fenda, é meio ruim. Sabe? Se for bater um prego com uma chave de fenda, é meio ruim. Agora, se tiver um martelo, fica mais fácil. Da mesma forma uhum, que se for botar um parafuso com um martelo, vai ser meio sofrido. Então, se você tiver as ferramentas, entende? E aí a leitura de partitura é uma ferramenta, né? A técnica é uma ferramenta, a harmonia é uma ferramenta. uhum. Eu penso muito nisso também. Assim. Legal. Eu queria saber de você quais são as suas influências, né? Você falou muito da sua formação acadêmica, dos seus estudos. Eu queria saber assim, quais são as suas influências musicais, os contrabaixistas que você gosta, mas também não só contrabaixistas, músicos, artistas em geral que te influenciam. Cara, então, não por. Ó, minha esposa aparecendo aí, Carolices. Chico Maró também, Bem-vinda, Carol. cantor que tá lá. Então, como eu disse que lá atrás eu vim, né, essa coisa da igreja e tal, não por coincidência, um dos primeiros baixistas que eu vi, que eu sou muito grato pelo som, grande Chico Marola, satisfação de ter aqui, irmão, foi o Misael Batata.
O Misael Batata foi um dos primeiros baixistas que eu tive a oportunidade de tirar mesmo. O Misael Batata é da Igreja Assembleia de Deus do Gama, né? Que para mim é um dos gigs ali, cara, os músicos daquela igreja são os músicos assim que eu tenho profundo respeito, profunda admiração por todos eles, né? Que é o Misael Batata, o Pedro Almeida na bateria que faz, o Misael Silvestre no piano, teclado, na guitarra Pedro Júnior, né? Então são músicos, cara, que poderiam estar em qualquer lugar do planeta que a galera ia parar para assistir, ia ficar boquiaberta, né? E é isso, assim, um dos primeiros baixistas que eu tenho como referência é esse cara, que mora aqui no Gama, entende? E que eu tenho uma profunda admiração por ele, assim, não só como músico, mas como pessoa. E depois disso, né, a gente passa a ter, cara, um dos discos que me toca muito é o 3 do, do Nelson Faria, né, do Nico Assunção com o Nelson Faria e com o Shape, né, na bateria, e com o Shape na bateria. É um disco que eu ouvi muito, que eu tirei mesmo as paradas, né, transcrevi, foi um dos primeiros discos que eu transcrevi quase todo. Eu gosto muito de um saxofonista norte-americano que foi uma grande influência para um outro baixista, que eu acho que é um dos mais importantes do planeta, que é o Jaco Pastorius, que é o Charlie Parker, né? Então, também gosto de ouvir, gosto de tirar muita coisa, tirei muita coisa dele, né? É isso, tenho o prazer de tocar com a Marlene Souza Lima, que para mim é uma grande referência, né? De instrumentista, de pessoa também. Já tive o prazer de tocar, toco com caras como Sidney Campos, que é um cara que, né, a galera mais nova, que também é uma grande referência para mim, o Cadu Araújo, que é um menino, um guitarrista que tá, cara, sempre que eu toco ele me encanta fazer o som com ele. Tem né, o Oswaldo Amorim para mim é uma grande referência, né? Isso falando dos que estão aqui perto, né? Dos que estão. E aí essa galera, eu falei, né, do pessoal da Assembleia, então, essa galera é uma grande, são referências, né? O Ademir Júnior, aqui em Brasília também é uma grande referência, o Bruno Medina, uma grande referência, o Renato Vasconcelos, né? Essa galera já estava aqui, tem um disco do Renato Vasconcelos, cara, inclusive é ele, o Oswaldo, o, cara, o baterista fazia com a Rosa Passos, cara, como é que eu esqueço o nome dele, velho, agora? Erivelton Enfim, Silva? o Erivelton, sacou? Já tive a oportunidade de fazer um som na casa do pai dele, com ele. E é uma pessoa, cara, de coração gigantesco e um músico que não tem igual, sacou? O Erivelton Silva nossa, que baterista fantástico, assim, né? Aí tem a galera, né, o Renato Galvão, que é filho do Nema também, que é um baterista fantástico. Pedro Martins é uma grande referência, né? Com Pedro Vasconcelos. Isso falando da galera daqui, né? Saindo um pouco de Brasília, os caras que eu ouço, que eu tenho ouvido, bom, André Vasconcelos é um cara que eu gosto de ouvir, Thiago do Espírito Santo também é um cara que eu gosto de ouvir, Luizão Maia, para mim, é uma referência, sabe, eu não tenho o que falar desse cara. Esse cara, para mim, ele, toda vez que eu ouço, ele me toca profundamente com as linhas. O Cisão Machado, que eu tive a oportunidade de conhecer também, é incrível, né? As linhas que ele faz, as coisas que ele faz, enfim. De fora do país, cara, eu gosto muito dos Jones, né? Do Sam Jones, do Hank Jones. O Sam Jones é um baixista, o Hank Jones é um pianista. Eles fizeram parte de um gig de um saxofonista chamado Cannibal Adderley, que é um cara que eu amo ouvir também. O Miles fez trompete. Então, aí começa a sair, né? É uma galera que eu gosto muito de ouvir. Gosto de ouvir os Marsalis. Eu gosto de ouvir também algumas coisas, principalmente do Hinton, né? Marsalis, que para mim é mais referência
do que os outros irmãos. Gosto muito do Dave Holland. Tem um guitarrista, cara, o pior que agora as referências vão sumindo, mas tem um guitarrista que eu tô ouvindo direto, velho, que é o. Eu não vou lembrar o nome dele agora, porque vou Toca com pesquisar aqui e quem? já falo. É uma galera nova, velho. Tem um trio chamado Bad Plus, que eu amo ouvir esses caras. Esses caras são novos, assim. E que me lembra, engraçado isso, né? Porque tem um trio aqui em Brasília também que eu amo ouvir, que é o Mesa pra Três, né? Que é o Flavinho, que tava lá no Cerrado também, Jazz Fashion, né? Que é o Flavinho, que é o Daniel Cássio no baixo, o Pedrinho na batera. E o Bad Plus me lembra muito o som desses caras também, do Pedro, né? Desse Mesa pra Três. Mesa pra Três me lembra Bad Plus e vice-versa. E é isso, assim. Hoje quem tá com o Bad Plus, por exemplo, é o Joshua Redman, né? Que é um do as do saxofone, assim. Então, é uma das galera, a galera que eu tenho parado para ouvir, assim, que eu tenho curtido ouvir, que eu já ouvi e que eu tô curtindo ouvir agora. O guitarrista que eu tô sempre parando para ouvir aqui é um guitarrista chamado Julian Leite, ou Julian Lage, não sei como é que se fala, né? Mas esse cara, ele me toca também, assim, tem um lugar na música dele que me pega, né? Fora os grandes nomes, assim, né? O John Patitucci mesmo, que tá com trabalho agora de choro, inclusive, com a galera na Itália. Tem uma galera da igreja também que me emociona muito, né? Josué Lopes, no Rio de Janeiro, que tá com o Braguinha, né? É isso, cara, eu tô sempre ouvindo, né? Então, minhas referências, tem aquelas que são, né? Estão ali, vão estar ali para sempre, e tem outras que estão chegando, assim. Amo o som do Robert Glasper, por exemplo, que é um pianista, né, de agora também, que vem com hip hop e tal. E é isso, eu tô sempre ouvindo, cara, sempre ouvindo muita música, sempre ouvindo todo mundo. Tô amando ouvir as cantoras aqui de Brasília. E aí daqui a pouco eu vou fazer os anúncios também de coisas que vão vir também. Se eu me abrir essa oportunidade, eu vou botar um pouco a agenda para rodar e fazer os agradecimentos também. É uma galera que eu ouço, uma galera que está me ajudando também a fazer as paradas. Mas é mais ou menos isso. As referências que eu tenho, tem as basilares, né? Visão Maia, Cisão Machado, Bororó, velho, que tá no Alerta Bororó. Amor, né? É um cara, uma referência brasileira gigantesca. Nico Assunção, o Artuzinho, que a gente perdeu agora recentemente, né? Foi muito triste. Eu fiquei muito triste com o falecimento dele. Tem umas referências mais recentes que eu tenho ouvido também. Aí já vem o André Vasconcelos, Thiago do Espírito Santo e tal. É uma galera mais nova ainda, que é o Pipoquinha, que é. Cara, tem um cara aqui em Brasília, aqui no Brasil, um baixista, o sobrenome dele é Moreno, mas deixa eu lembrar o primeiro nome dele. Que é novo também, a galera nova. Inclusive a gente teve a oportunidade de conhecer uma cantora, de ouvir uma cantora lá no Cerrado Jazz Fest, que é uma cantora que eu amo ouvir também, que é a Vanessa Moreno, né? Vanessa Moreno, grande artista. Fantástica, velho. Já acompanho o trabalho dela Fantástica. há um tempo também. Ela, tipo, cara, uma cantora, assim, eu fico muito feliz de ouvir a galera, né, essa geração chegando, assim, né? Que é mais ou menos a minha geração também, assim. Eu fico muito feliz de ver que tem cantoras que estão fazendo a coisa borbulhar de novo, sacou? E é isso, assim, cara, as referências têm as basilares, mas tem as referências que estão chegando, eu tô tentando mesclar essa coisa do que já veio, do que está vindo, do que, sabe, tá no meio termo ali, tipo, o cara que eu gosto muito é o Marcelo Mariano, né, gravou com o Ed Mota, gravou com, enfim, o Ed Mota é uma referência para mim também, tirei algumas coisas dele, né, os baixistas que fizeram com ele, né, Alberto Continentino. Então é muita gente, velho. É muita gente. Eu tenho a satisfação de poder estar ouvindo muito baixista e muito músico bom, velho. Inclusive tem um baixista muito bom também, super baixista de jazz, de Juiz de Fora, que já foi entrevistado aqui nessa live, que está aqui agora, Vitor Rosene. Um abraço aí pro Rosene. Valeu, meu irmão, pela Olha, presença.
Satisfação. Vou acompanhar. Né? Vou pegar para acompanhar. E é isso. Acho que esse é um lado bom da internet. Assim. Tá pipocando um monte de gente que a gente não conhecia, assim, sabe? E isso é fugir da bolha. De certa forma, é fugir da bolha. Você fica às vezes achando que você é o suprassumo. E aí você olha, você não, sabe, não consegue olhar para o lado. E eu acho que olhar para o lado e perceber que existem pessoas, né, tão boas quanto você, ou melhores do que você, cara, para mim é maravilhoso. Assim. Pra mim me instiga, sabe? Não é uma coisa que eu vejo como inimigo, concorrente, não, velho. Eu falo, caraca, velho, olha que massa, velho. Vamos fazer o som, sacou? O Vitor Rosene mandou até uma mensagem aqui. Ele falou assim: Salve, meu irmão, tô aqui escutando essa conversa boa. E falou assim: só referências alto nível, né, nas influências aí citadas pelo nosso querido Anco Marcos. É, enfim, é isso também. Eu também fico agoniado para tocar, mas tô numa correria doida, bicho. Não deu tempo de ligar nada aqui. Até peço desculpa por não Oh, ter imagina, tocado nada cara. para vocês, cara. Eu tô, né, enfim, correria do segunda-feira, né? Aham. Acabei chegando 10 minutinhos antes de começar a live, assim, foi meio corridão. Pode falar, desculpa. Você citou já em dois momentos dessa live a grande artista Marlene de Souza Lima, guitarrista, compositora, com quem você toca, né? Você falou no começo da live uma diva, né? E falou que teve o prazer de tocar com ela. Como é que você conheceu a Marlene? Como é que você chegou? Como é que vocês se encontraram e você começou a tocar com ela? O que que representa para você tocar com a Marlene de Souza Lima? Cara, tá, vou começar pelo começo. Teve um gig que o baixista não pôde fazer. E aí o baterista, que era o Valtinho, me chamou, eu acho. Acho que foi isso. Né? E a Marlene, ela teve um grupo com o Oswaldo lá na escola de música. Eles ainda faziam escola de música ainda. Eles estavam como alunos, né? E aí eu comecei a tocar com ela nesse rolê, assim. O baixista não pôde fazer e o batera me chamou, né? E aí a gente começou a fazer. E aí o batera também, o Valtinho acabou não podendo fazer e eu acabei convidando o outro batera que faz comigo, que é o Sidney Campos. E aí a gente começou a tocar, assim, começou a fazer o som e o som dela, né? E, e aí, falando sobre o que é tocar com a Marlene, cara, porque tem umas coisas que eu acho que foge um pouco do campo da música, sabe? A Marlene, para mim, ela não é só a guitarrista, né? A Marlene, para mim, ela é uma representação de muita coisa, eu acho. Ela representa para mim a negritude, ela representa para mim, sabe, a mulher estando onde a mulher quer estar, entende? Representa para mim, é isso, é muita coisa, cara, é uma potência, sabe? E é isso, é uma diva mesmo, né? É uma diva. Para mim, eu olho para o lado, quais são, cadê as guitarristas, as minas tocando e tal. E quando eu vejo o rol de minas tocando, de mulheres negras tocando, de mulheres tocando, a Marlene tá lá, entende? Então, para mim é isso. A Marlene é uma diva mesmo, é uma menina que, cara, tá fazendo um trabalho bonitão e lutando contra um sistema que é opressor, entende? Então é uma referência, cara, eu tenho um amor e um carinho pelo trabalho dela gigantesco, assim. E tenho um amor por ela também. Ela me ensina muito, assim. Ela me dá uns puxão de orelha e é isso. Ela veio antes mesmo e tá tudo certo. Eu abaixo a cabeça e falo sim, senhora, e vamos, que é isso, Hum. entende? Então é isso, Marlene é essa pessoa, assim. Eu tenho um profundo respeito pelo trabalho, eu tenho um profundo respeito pela pessoa também. É uma referência muito importante. E para mim, tocar com uma referência, acho que os músicos que têm essa
possibilidade de vivenciar isso, acho que consegue entender o que eu estou dizendo. Assim, é uma parada que é até difícil mensurar em palavras. Assim. Mas é isso, a Malenia é isso. Essa potência toda na minha vida e Verdade. espero que na vida de Não quem só ouve. uma super artista e um ser humano fantástico. Também tenho o privilégio de conhecer. Muito bacana. E em 2019 você gravou o seu primeiro disco, né? Solo, Meu Muito Obrigado, né? Como é que foi a gravação desse disco? Cara, então, na verdade, esse projeto ele começa em 2017. E Uhum. aí, a gente começou, eu tinha as composições, e o CJ Campos, que é o batera, que faz comigo, ele tava estudando essa parada de gravação, tava montando estúdio e tal, e a gente entrou para gravar. E aí eu tive uma série de complicações, assim, até o primeiro disco também, o primeiro disco, cara, que dificuldade, assim, pra gente entender algumas coisas, sabe? De grana, de agenciamento, e de marketing, de um monte de coisa fora da música que só chega quando o primeiro disco começa a acontecer. Né? Então a gente começou em 2017, eu estava no mestrado, terminando tipo, o último ano de mestrado, aquela loucura. E aí veio a pandemia também em 2019, né? A gente entrou nesse ciclo maluco de 2 anos que a gente meio que não tem muito na agenda, né? E aí é isso, assim, a gente gravou, foi um processo que eu aprendi uma, uma forma também de gravar que eu gosto, assim, sabe? Eu não queria entrar no estúdio para ensaiar, né? Esse foi um rolê do disco, assim. Então o que eu fiz foram 2 gigs, se não me engano. Então a gente marcou 2 dias de tocar. E aí tocou, tipo, o disco tem que ser 6 músicas, né? Então a gente fez tipo um gig e a gente vai repetir isso, inclusive. Depois eu falo sobre isso. A gente vai repetir essa onda. Eu fiz com o Sidney Campos, com o Misael Silvestre e com o Thiago Wojtowicz. A gente pegou um lugar, 2 lugares para tocar e a gente marcou 3 gigs, se não me engano, para a gente fazer. Eu passei a partitura para os meninos, falei, velho, a partitura é essa, a gente vai fazer o som e a gente vai desenvolver o som ao longo desses 3 gigs. E no quarto a gente vai entrar no estúdio e vai gravar. Então foi essa a ideia do disco, sacou? Por vários motivos, assim. Eu acho que eu gosto de criar essa energia junto com a criação do público. É uma parada que eu gosto de fazer, eu acho. Assim, é uma parada que eu tenho pensado muito, né? De, eu acho, eu tenho uma dificuldade de fazer o ensaio para depois criar o público, para depois forçar, sabe? Eu juntei meio que as coisas assim. E aí foi isso. Eu peguei as composições que estavam me agradável e tal, pensei na ideia de agradecer essas referências todas que eu citei aqui e tal. Então tem uma referência, inclusive, que eu não citei, mas que eu gosto muito, que é o Pet, né? O Pet Metheny, que é um guitarrista surreal também, que aparece no disco, pelo menos eu acho, né? Eu gosto, tem umas frases que eu acho que soam um pouco Pet. É, tem outros também, o Renato Pascoal, que eu não falei, tem o César Camargo Mariano, que eu não falei. Então, é isso. Referências tem um monte aí, basilares, né? E aí nesse disco é um pouco isso, assim, é um pouco essa ideia de agradecer essas referências, não só as referências musicais, saindo um pouco da minha bolha, de agradecer um pouco, né? E foi isso, a gente fez 3 gigs e entrou pro estúdio e gravou tudo num final de semana, assim. Né? A gente fez o primeiro take, né, que ficou como referência para todo mundo, e depois a gente veio fazendo. Então a gente fez o primeiro take no sábado, e no domingo eu fiz. No domingo o Sidney fez a bateria mesmo, ficou valendo. Aí depois ele fez o Misael, depois fez o baixo. E o Thiago Wojtowicz, que é o saxofonista, não teve a oportunidade de fazer isso depois. Né? O dele ficou mesmo do primeiro take, porque ele gravou no sábado e no domingo ele estava indo para os Estados Unidos. Né? O Thiago mora em Nova York. Então foi isso, foi três gigs e uma gravação no final de semana depois do terceiro gig. Essa foi a ideia. Peguei as composições, escrevi, mandei pra galera, a galera chegou no primeiro gig, primeiro gig, segundo gig, terceiro gig, quarto gig já era gravação.
Foi um pouco isso, assim. E aí agora a gente está vendo, eu ainda estou nesse processo, porque aí a gente entrou, né, pandemia e tal, aí eu segurei tudo, estava vivendo um monte de coisa, fim de mestrado, treta familiar, fim de relacionamento, eu falei, não, a vida está dizendo que não é agora. E aí agora, esse ano, eu acho que é o momento de eu lançar isso. Então a gente tá caminhando para lançar esse aí, e acho que ano que vem já tem coisa nova para vir também. Então você está gravando, está preparando já um segundo disco. Na verdade, estou preparando o lançamento desse, né? Ah, Talvez eu desse que lance ainda esse. você só gravou, mas não Esse chegou a que eu lançar só ainda. gravei e não cheguei a lançar. Então eu devo lançar Uhum, esse agora. E aí ano que vem provavelmente já vai ter um outro aí vindo, né? É isso. uhum. Legal. Esse vai ter disco físico ou vai só para o streaming? Quer dizer, Então, no, vai para prim- as plataformas. no primeiro momento eu vou lançar nas plataformas, direto nas plataformas. E se tiver físico, serão poucas cópias, assim. Serão Uhum. cópias, né? Não vai passar de 500 cópias, não, eu acho. E é isso. É uma ideia, aprendendo com o primeiro disco, né? Com o disco número um, para ir fazendo os outros. Bacana. Eu me expressei mal, porque eu falei assim: você vai lançar esse Falei, disco, você vai só lançar no streaming ou vai ter disco físico? Tipo assim, hoje a lógica é o contrário, né? Ninguém lança mais. é, Não, não é que ninguém lança, mas a maioria dos artistas, pelo menos os com quem eu converso aqui na live, as pessoas lançam, inclusive artistas de fora mesmo, de outros países. É o streaming, né? O físico às vezes é aquela coisa para vender num show e tal, mas o custo é sim. muito alto, né? Então a galera lança os EPs, singles, álbuns no streaming mesmo, né? Enfim, a lógica hoje é essa, né? E eu Eu sou de penso, outra assim, época. é isso, é isso. Eu ainda estou entendendo ainda o público que eu estou alcançando com esse som, né? Porque eu acho que tem um pouco a ver com isso também, assim. Inclusive o Oswaldo, ele na sexta-feira passada, ele lançou um vinil, Lançou um né? Que, vinil, por exemplo, massa. eu faço parte de um público que eu já gosto de ouvir o vinil, entende? Então, sempre que eu posso, eu compro um vinil para ouvir e tal. Você Então tem talvez disco de vinil em casa, então, vitrola, tudo. tem as paradas Massa. aqui para ouvir e tal, entende? Inclusive, há 2 semanas atrás eu comprei o First Circle do Pat Metheny, para ouvir aqui no vinil, saca? Dei de presente, assim. E é isso, assim. Então eu acho que é isso. Eu estou tentando ver o meu público e ver, a galera tá mais no streaming, a galera tá mais no físico. Mas eu Uhum, acho que a galera que eu estou alcançando agora tá mais no streaming do que no físico. Pode ser que uhum. em algum momento isso mude, mas por agora eu acho que é isso. Legal, bacana. Então, em breve vamos ter. Aí você vai fazer show também de lançamento do disco, claro. Tô planejando. Até novembro deve estar tudo saindo aí. Aí é isso. Você abrindo aqui, eu vou falar mais sobre isso direitinho, que essa semana a gente começa já a fazer Uhum, pode falar, pode falar. todas as partes mais. Então, falando da agenda, né? Agenda em geral, porque é isso, eu sou meio doido, tem um monte de projeto acontecendo. Amanhã eu vou estar no Buraco do Jazz com o Mikael Rosbach. Então a gente vai estar fazendo um som lá com uma cantora e tal, vai estar fazendo um pouco de tudo, uma linha de jazz, assim, então Emily Na House, Bob terça. Marley, na terça-feira, né? Onde Então o é o Buraco do buraco do jazz? Jazz está No Parque da acontecendo, se não Cidade? me engano, no estacionamento 5 do Parque da Cidade. Que horas que vai ser o Lá show? começa às 19, se não me engano. Ah, bacana. Acredito que seja às 19, né? É, Bom, por enquanto eu estou com isso, tenho esse mês também. Eu tenho que pegar a agenda aqui para ver, mas vai acontecer coisa com a Marlene Souza Lima. Eu tô com um CCBB ontem, você projeto. tocou com ela? Foi? Não, não fui eu, não pude fazer porque eu estava enrolado. Eu já estava com outra coisa acontecendo também, né? Uhum. Mas vai acontecer dia 19, se não me engano. Tem um show com ela que eu vou estar postando também nas minhas redes aqui, principalmente Instagram. Então, quem não me tem adicionado é Anco Marcos, né? É só me adicionar que lá tá tudo bonitinho.
Dia 14 eu vou estar fazendo pré-lançamento desse disco na Infino, na 506 Sul, às 20 horas. Né? E aí eu vou falar mais ao longo dessas 2 semanas o que vai acontecer, quem vai estar comigo, o que eu estou preparando para isso, mas quem puder já ir salvando essa data, tá aí, dia 14, às 8 horas da noite, eu vou estar na Infino, já lançando, fazendo pré-lançamento desse disco que a gente acabou de comentar, que é o meu Muito Obrigado, né? É, Bom, também recebi, só já adiantando também, uma coisa que vai acontecer aí também legal, recebi um convite de uma cantora chamada Mayara Dourado, aqui de Brasília, para a gente fazer dia 8 de outubro, vai estar rolando também o som dela lá no Clube do Choro. Então, se estiverem por aqui, vocês vão saber, vão receber tudo isso também pelo meu Instagram aqui. Mas, para agora, gostaria que vocês salvassem dia 14, às 8 horas, né? Enfim, lançamento no meu Muito Obrigado. É isso aí. Né? Hum, Bom, agradecimentos. Posso fazer? Tem mais Claro, perguntas? tem um, mas pode fazer os agradecimentos. Pode fazer as perguntas então, eu faço os Não, agradecimentos daqui a pouco, porque tem muita tá, gente me ajudando, vai, nas não, claro, comunidades. claro. Não, o que eu queria te perguntar é o seguinte, normalmente aqui a gente, quando está mais perto do fim da entrevista, a gente pergunta para as pessoas convidadas dicas, assim, por exemplo, de filme. Você falou que você gosta muito de ler, né? Aham. Série, disco, o que você quiser falar. Por exemplo, livro. Você tem Cara, algum livro que você quer indicar? E pode ser, por exemplo, nessas dicas, pode ser tanto alguma coisa que você viu recentemente, que você está vendo, como pode ser, por exemplo, algo importante aí na sua história, um livro que você é muito importante para você, mas pode ser um que você está lendo agora, enfim. Tem alguma então, eu sugestão? tenho, assim, de filme que eu vi. Bom, eu tô passando, esse vale muito a pena. Eu tô passando pra galera do sétimo ano da escola, e aí, quem for do sétimo ano aí já vai estar ligado. Eu tô passando com Amor Van Gogh. Cara, esse filme é feito sobre pinturas de artistas que tentam valorizar a arte impressionista. É um filme incrível. É um filme incrível da biografia do Van Gogh. Esse eu acho que vale muito a pena. Assim. Eu É já um que é um assisti e tal. desenho? É um Acho que eu já desenho, vi. Aham. é feito só com desenhos impressionistas mesmo e tal. Reuniram 100 pintores, enfim, é fantástico. Para mim é um dos que está agora latente, né? Livros, então, eu tenho um que está ali, tá guardadinho ali, que eu estou terminando de ler, que é A Fórmula da Felicidade, do. Agora o nome vai me escapar com certeza nesse momento. Eu sou assim, quando eu lembro da parada, o nome foge. Mas o nome do livro é A Fórmula da Felicidade, do Gadjwat. É porque ele não tem um nome fácil também. Mas era um engenheiro da Google, né? Que ele, enfim, ele perdeu o filho e aí ele teve que reaver como é que ele ia estar nesse mundo depois da perda, né, depois que ele perdeu o filho, porque foi uma perca meio trágica, assim, de um acidente médico e tal. E aí esse livro é interessante porque ele me abre um pouco a cabeça em vários lugares, assim, né, de tipo, cara, o que que é a vida, o que que é a morte, né, como a gente lida com essa coisa da vida e da morte, né. É um livro que me ajuda a entender ainda mais esse processo que eu tenho com a minha mãe, né, que como eu disse, ela faleceu lá atrás e tal. Então esse é um livro que eu estou lendo agora. Né? Eu li um livro. Eu estou lendo algumas coisas ali, algumas coisas de produção também. Li um livro da Amanda Palmer. Não sei se você já viu isso. É A Arte de Pedir. Né? Essa mina foi a mina que conseguiu fazer o primeiro milhão com vaquinha online, tá ligado? Então esse livro ele traz como é que ela chegou nisso e como é que ela criou, como é que ela consegue fazer essa coisa de pedir ajuda e de estar, né, montando staff e tal. Esse livro eu acho que é um livro bem bacana também, assim, né? E aí tem livros que fogem um pouco também
né? Eu gosto, por exemplo, atualmente eu tenho aprendido um pouco sobre isso aqui, ó. Esse aqui é um livro, acho que não dá para ver porque está ao contrário, né? Tá ao Mas contrário, mas é um investidor inteligente, né? Esse aqui é um livro que ensina a investir na bolsa de valores, né? É uma parada que eu tenho estudado atualmente, assim, tipo, como é que eu faço para pegar o meu dinheiro e investir em coisas que eu acredito, assim, né? Por exemplo, eu descobri que dá para investir na Beyoncé, por exemplo, nas empresas que a Beyoncé está por trás, sacou? E que, de certa forma, em alguns pontos eu acredito. Descobri que dá para investir em título, né? Enfim. Esse livro é um livro interessante, é um livro do Benjamin Graham, com, com um prefácio do Warren Buffett, que foi considerado um dos caras mais ricos do mundo durante 3 anos consecutivos e tal. E me ajuda a entender um pouco essa coisa da grana, assim, tipo, cara, tem dinheiro acontecendo, e o que é que eu estou fazendo com esse dinheiro, e como é que isso está, né, me ajudando a fomentar meus projetos, a fazer as coisas girarem, né, a tocar as outras coisas da vida, etc. Então esse é um livro, por exemplo, que eu gosto de ler, é o Investidor Inteligente do Warren Buffett, que foge um pouco das perspectivas todas. Cara, li. Tem algumas coisas que eu gosto muito do Eric Hobsbawm, que aí é o lado oposto, né, do investidor inteligente. Então eu li Como Mudar o Mundo, por exemplo, que é um livro fantástico, que me ajudou a entender melhor algumas perspectivas de Marx, algumas perspectivas de Engels, etc. Né? E eu sou muito esse cara, assim, quando eu falo de fugir da bolha, eu fujo mesmo da bolha, assim, eu percebo que tem problema gigantesco no nosso país, que é essa coisa do liberalismo e do comunismo, e, de certa forma, os acontecimentos, né, políticos e sociais que a gente tem vivido me levou a entender melhor essas coisas, assim, para não ficar caindo em buracos tanto de um lado quanto de outro, assim. E eu tenho buscado entender cada vez mais cada uma das perspectivas, assim. Enfim, e é isso, eu continuo sempre. Né? Aí dentro da música tem esse aqui que eu estou estudando de harmonia, né? Que é um livro do Antônio Adolfo, também vai estar ao contrário, mas é um livro do músico. Esse aqui o Bruno Medina me indicou quando eu estava ainda na graduação, né? E eu não consegui terminar ele porque eu li os dois primeiros do Yangesh, né? Harmonia 1 e 2 do Yangesh, e aí agora eu cheguei nele, o livro do músico. Então, esse também eu estou estudando, sempre que eu paro para estudar harmonia, esse livro que me guia. E eu tenho um outro livro de arranjo também que eu estou estudando, que é o livro Continuação da Harmonia 1 e 2 do Yangesh, que não vai estar aqui agora, vai estar guardadinho. E tem um outro aqui, que também foge bastante, que é um livro que eu estou utilizando para ajudar uma psicóloga amiga minha, Maria Maura, que é o Gestalt Terapia Refazendo com o Caminho. Então, estou lendo esse livro para ajudar ela em alguns passos. Então, assim, minha leitura é completamente aberta para um monte de lado, né? Esse livro é do Jorge Ponciano Ribeiro, que é um dos pilares da Gestalt aqui em Brasília, acho que no Brasil. É isso, cara. De livros, esses eu indico todos, assim. Né? Acho que vai, vai ajudar a todos, assim, a abrir um pouco a cabeça para várias coisas que estão acontecendo à volta. É isso. De e os livro, acho que é isso. agradecimentos, você queria fazer uns agradecimentos também, né, que você falou? Cara, agradecimentos. Eu tenho. Primeiro que eu preciso acordar, eu tento acordar agradecendo e dormir agradecendo, porque é isso, nada acontece sem pessoas estarem nos ajudando. Então, o primeiro agradecimento que eu queria fazer é para Caroline Voigt, que é minha parceira. Deve estar chegando aqui em casa daqui a pouco, tava na live aí. Cara, essa mina, eu tenho uma felicidade enorme de dormir acordado lá dela, assim, é uma pessoa que me ajuda, que me abre a cabeça, que, sabe, sempre que abre a boca para falar alguma coisa, eu cresço, todo puxão de orelha que me dá, eu cresço.
sabe? Puxão de orelha na música, puxão de orelha fora da música, puxão de orelha no que diz respeito à produção. Então, o primeiro agradecimento vai a essa menina maravilhosa que eu tenho a oportunidade de estar convivendo, de estar me relacionando, de estar casado, que é a Caroline Voigt. Amor, muito obrigado por tudo, por todos os dias que a gente acorda junto, por todas as discussões que a gente tem. Eu cresço muito com tudo isso. Então, o primeiro agradecimento é a ela. O segundo é agradecimento, e aí é isso, eu tenho agradecimento principalmente a mulheres, que eu estou cercado de minas que estão fazendo, cara, crescer muito. Segundo agradecimento, eu quero agradecer, quero fazer para a minha terapeuta ayurvédica e massagista, que é a Mariana Risério. E aí eu queria agradecer ela porque no início de agosto, no início de julho, eu tive um princípio de pneumonia. E esse princípio de pneumonia fez com que eu começasse a tossir, e o meu ombro, ele machucou de uma forma, com essa tosse, em que eu sentia muita dor, e os meus dedos, eles ficaram dormentes, sacou? Então, bicho, isso me deixou desesperado de um jeito, que eu tava fazendo as gigs com o dedo dormente. Eu procurei tudo quanto é tipo de forma para resolver isso. E só quem resolveu foi a Mariana, né? Com a massagem tailandesa que ela faz, que, cara, em uma semana a dor sumiu, em 2 semanas a dormência sumiu. Né? E hoje eu cheguei atrasado porque eu estava lá, eu voltei lá para fazer a segunda sessão. Então é um agradecimento à Mariana, que é uma amigona minha, uma pandeirista também, toca pandeiro surrealmente bem. E é essa pessoa maravilhosa que eu tenho na minha vida que me ajuda a conseguir dar conta dos projetos todos, né? Então, é um agradecimento e é, inclusive, uma indicação para quem está procurando bem-estar, para quem está procurando estar bem de saúde para conseguir lidar com o dia a dia. Cara, a Mariana Rizari pode te ajudar muito. Tá? Tanto no que diz respeito à nutrição, quanto no que diz respeito à colocação de corpo no lugar. Massagem e outras terapias alternativas que ela disponibiliza no dia a dia dela. A terceira pessoa maravilhosa que está comigo, velho, é a Carla Raposo, esposa do Sidney Campos, que topou estar à frente da produção desse projeto. Meu muito obrigado. Carlinha, muito obrigado por estar topando as paradas, topando as loucuras, escrevendo, fazendo os flyers, fazendo divulgação, postando no Facebook Business. Sem você, isso aqui não anda, sacou? Então, é uma das agentes que eu tenho do meu lado é a Carla Raposo, e a outra agente que eu tenho maravilhosa do meu lado também é a Ellen Carol. Ellen Carol, muito obrigado também por tudo que você tem feito, por todas as fotos, captação de imagem, busca de lugares para a gente tocar. É isso. Eu sou muito grato por tudo que você está fazendo também, viu? E demais os músicos com quem eu tenho o prazer de tocar: Marlene Souza Lima, Sidney Campos, Michael Rosbach, Joshua, João Gabriel Trio, os professores que eu citei aqui. Sou extremamente grato por todas as trocas que a gente tem feito, que a gente já fez, e é isso. Também sou muito grato a você, Marcelo, pela oportunidade. Obrigado. Fico muito feliz de poder ter te conhecido, fico muito feliz de ter podido, né, de ter conseguido arcar com esse nosso compromisso de hoje, de conseguir ter aparecido aqui, trocar uma ideia com vocês. Léo Benon é um cara fantástico, velho. Vale muito a pena conhecer o som dele. Cavaquinista também de alto nível aqui da cidade. Também foi parceiro da NB, e é isso. O Zaliel também. Então é isso. Agradecimentos são esses, a essas pessoas maravilhosas que estão à minha volta e que estão me ajudando diariamente a conseguir dar os próximos passos. Viu? Beijo no coração também, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, velho. Valeu mesmo. Estou satisfeitaço. Muito feliz. Eu que te agradeço aí, Anco Marcos, por essa live incrível aí que você nos proporcionou hoje,
essa conversa fantástica aí que já chega a 1 hora e meia, na qual você falou aí da sua carreira, da sua educação musical, da sua formação, né, da importância da música e das artes como um instrumento para a promoção da cidadania. Você que é professor de música, né, que trabalha com ensino fundamental e também dá aulas de contrabaixo, né? Você que falou das suas parcerias, das pessoas com quem você gravou, tocou, do seu disco que você vai lançar agora, né? E dos seus projetos. É uma oportunidade aí de ouro a gente ter a possibilidade de conversar com um artista talentoso como você, mas não só um grande artista, um grande baixista que eu já tive o privilégio de ver várias vezes tocando ao vivo, de conhecer também mais recentemente, como também um ser humano incrível, uma pessoa de bom coração, nossa, que tem uma visão da importância do artista como um transformador da realidade social, essa que nem sempre é tão, enfim, num país como a gente vive, não é tão fácil, né? Mas a gente tem a possibilidade de ter pessoas como você nesse período que você citou de pandemia, né? A arte nos salvou, nos ajudou, e a gente só tem a agradecer aos artistas, gente como você, que nos traz tanto prazer, tanta alegria, tanta felicidade, e como você bem disse, a arte, a música, né? Ela abre a nossa consciência, faz a gente ver o mundo de uma outra forma. Por tudo isso, mais uma vez, muito obrigado, parabéns aí por essa sua belíssima trajetória e sucesso para você. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Sempre que precisar, estou à disposição. E é isso. Conto com você, inclusive. Vamos aparecer dia Valeu, 14 e no lançamento também. Conto com você lá. beleza. Eu queria aproveitar para agradecer a todas as pessoas que entraram aí e assistiram essa conversa, participaram aí ao longo de 1 hora e meia de papo com o Anco Marcos, o Léo Benon, Mosaliel, Vitor Rosene, de Juiz de Fora, os alunos aí do Anco, a esposa dele, Carol, né? Enfim, todo mundo que entrou aí, muito obrigado. Então é isso, gente. Uma boa noite para todo mundo. Mais uma vez, obrigado, Anco. Valeu, um grande abraço. Tchau. Até mais.